E o Estúdio Livre está de volta, agora a gente vai falar sobre trânsito. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo o Major Alírio Villaçante, comandante da CIPETRAN, que é a Companhia Independente de Polícia de Trânsito daqui de Campo Grande. A gente vai falar sobre o trânsito e o envolvimento desses jovens nessa questão. Muito bem-vindo ao Estúdio Livre, Major. Obrigado pelo convite, é bom estar aqui e debater um tema tão importante para a sociedade que infelizmente tem vitimado tantos jovens na nossa capital. Major, assim, a gente vê uma política hoje muito profunda de educação no trânsito desde a base. A gente vê assim, nas escolas mesmo, hoje a polícia ensinando essa educação. Mas aí quando chega lá na frente, parece que esse jovem, esse adolescente esqueceu o que ele viu na escola. O que acontece? É uma questão cultural, né? Nós temos investido muito, não só a CIPETRAN, mas o DETRAN, né? Também a AGETRAN, na questão de educação, desde os pequenos até o jovem, inclusive os universitários. Acho que é um trabalho muito forte de conscientização. Mas, infelizmente, nós temos visto também, em alguns momentos, pessoas, adolescentes, às vezes até jovens já maiores de idade, que ainda insistem em utilizar a bebida alcoólica ao conduzir veículo, né, exceder na velocidade, enfim. Ainda, eu acredito que é uma questão cultural, a famosa impunidade reinante em alguns momentos na sociedade brasileira. E o jeitinho que alguns pensam que é possível dar. Então nós temos que vencer esse obstáculo, vencer essa questão cultural, para que nós possamos avançar nesse tema tão importante que trata da vida das pessoas. E acaba sendo uma relação também de concessão, né, da família, né? A família ela tem que realmente conversar, né, e decidir os limites da educação, né? Porque quando chega a fase dos 18 anos, as meninas também, mas acho que os meninos têm muito essa vontade de querer aprender a dirigir logo e pegar o carro do pai, o tão sonhado carro do pai, né? Só que é preciso responsabilidade. O veículo é um instrumento muito importante de ir e vir, de transitar na via pública de forma responsável, de forma consciente, respeitando o outro, né? O exercício constante da cidadania, da solidariedade, da cordialidade, da educação, né? E isso é importante que nós tenhamos, trazer essa educação que nós temos em casa, trazer isso para a via pública, respeitar a legislação de trânsito, para que nós possamos evitar os acidentes, possamos ter menos vítimas do trânsito. Enfim, é a coletividade em busca de um bem maior, que é o bem comum. Acho que isso é fundamental, né? Mas, Jara, a gente vê a cidade de Campo Grande, né, especificamente a nossa realidade, ela em alguns momentos parece um grande canteiro de obras e parece que a cidade ela quer realmente seguir essa evolução, porque a população crescente, parece que existe esse boom populacional que a gente vira e mexe, parece que tem mais gente na cidade e a cidade parece que não consegue, por mais que tente, acompanhar esse ritmo. E as vias públicas, elas acabam passando também por essa situação. E sinalização e outras formas de realmente que poderiam coibir e auxiliar nessa educação no trânsito acabam ficando um pouco aquém em determinadas situações. Mas como é que a gente faz para evitar que situações como essas acabam interferindo nesse bem-estar do trânsito, né, na vida das pessoas? Nós temos uma cidade, a capital é uma cidade com boa qualidade de vida, uma cidade plana, né, com avenidas largas, que propiciam inclusive a velocidade em excesso. Então, todo esse desenvolvimento que a nossa capital vive, ela também tem que ser acompanhada da mesma forma com o engrandecimento do sentimento de cidadania, o conviver dentro de uma sociedade respeitando as suas regras. Então, acho que esse desenvolvimento no aspecto econômico, no aspecto social, né, tem que vir acompanhado também com a evolução da sociedade, respeitando o seu semelhante, respeitando as regras, se conduzindo de uma forma coerente no trânsito. Então, é um processo que também vem, junto com isso, a questão que você mencionou, a sinalização das vias, a melhoria delas, a questão semafórica, temos que melhorar, investimento em ciclovia, melhoria do transporte público, enfim, uma gama de atribuições que cabe aos órgãos do setor, particularmente a CIPETRAN, a AGETRAN e o DETRAN, nessa educação no trânsito, nessa sinalização das vias públicas e também na questão da fiscalização, que cabe mais especificamente à Polícia de Trânsito. Então, esse conjunto de ações, com certeza, vai facilitar e vai melhorar o trânsito da capital, é o que todos nós almejamos e todos nós queremos. Com certeza, segurança e paz no trânsito. Major, a moçada do CEOP tem uma pergunta para fazer.
Então, Karina, eu tô aqui com a Amanda, aluna do 3º ano do Colégio CEALP, e ela tem uma pergunta para o Major. Eu gostaria de saber o que o senhor acha da redução da maioridade penal para os jovens que se envolvem em acidentes de trânsito. Eu entendo que nós não podemos reduzir a maioridade penal porque o jovem tem que ser protegido. Ele é muito desprotegido pelo Estado nas mais diversas formas. Então acho que o jovem tem que ser protegido, ele tem que ter realmente ser penalizado após os 18 anos. O Estado tem sido muito injusto com o jovem. Vocês têm uma condição de vida até um pouco melhor, mas o jovem da periferia, ele tem realmente muita dificuldade de ascensão profissional, de ter um estudo de melhor qualidade, um atendimento de saúde de melhor qualidade. Enfim, o jovem tem essa desproteção, vamos dizer assim, do Estado. Então, penalizá-lo sem dar a ele condições de ter uma vida melhor, acho que seria uma coisa prematura ainda nos dias atuais. Essa é a minha avaliação. Há ideias discordantes quanto a isso, mas é a avaliação que eu faço pela minha experiência profissional. A motocicleta, Major, ela está muito presente hoje na vida da população, pela facilidade de acesso, de aquisição, enfim. E até mesmo de aprender, né? Porque hoje as motocicletas elas estão muito simples, né? Tem a questão de até não precisar da marcha, né? De não ter marcha, tem essa questão toda que facilita o aprendizado. Mas também é um risco tremendo, né? Porque se numa situação de queda da moto, você rala seu corpo, né? É o seu corpo que está ali na frente. A questão das motocicletas, nós temos estatísticas que apontam aqui na capital 60% dos acidentes de trânsito envolvem motociclistas. É um dado realmente assustador e preocupante. Então nós temos enfocado muito o nosso trabalho de fiscalização direcionado a esses veículos de 2 rodas, para que nós possamos, quem não for habilitado, quem dirige de forma irresponsável, seja retirado de circulação. Tem aumentado significativamente as apreensões de veículos, as remoções para o pátio do Detran, inclusive nesses casos aí, onde a pessoa, de forma muitas vezes inconsequente ou mesmo irresponsável, conduz o seu veículo sem estar habilitado e sem as condições de segurança, utilizando-se da via de forma irresponsável. Então, o trabalho é muito forte em cima dos motociclistas, para que nós possamos evitar esses acidentes. Realmente é um veículo de transporte que de certa vulnerabilidade, vamos dizer assim. Major, qual a forma correta do motociclista ele se comportar na via pública? Porque muitas vezes a gente vê assim, motociclista quase que grudado no carro, ou então ele costurando. De que maneira esse motociclista ele precisa se portar na via pública? Tem que se portar como um veículo normal, né? Ocupando o espaço de um carro, como exatamente, se fosse isso. Como se fosse um veículo normal. Muitas vezes a gente vê isso, é comum ele ir de forma de zigue-zague por meio dos veículos, até muitas vezes provocando um acidente. Então, é necessário que ele se porte adequadamente, apesar de ser um veículo mais rápido, um veículo que possibilita uma maior agilidade dentro do trânsito, mas que ele tem que se portar como se um veículo normal fosse, para que ele possa respeitar os outros que também vão à sua frente, que vão à sua retaguarda. Essa é a orientação que o Código traz para a gente. Eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui no Estúdio Livre, mais uma vez. Mais uma vez. Mas muito obrigada. Muito obrigado. Acho que nós temos o caminho esse, o caminho da educação, o caminho da conscientização. Muito obrigado pela sua Quanto mais a gente falar, né, mais as pessoas vão... vamos plantar a semente da transformação. Acho que estamos plantando aqui, né? Tá, joia. Muito obrigada. Bom, a gente está indo para o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Agora vamos escutar um pouquinho de Alex e Alessandro. Vamos lá com a gente. Você não pensou em mim, foi embora, eu fiquei assim. Vamos lá? Ouvindo canções que me fazem lembrar feridas que o tempo um dia vai curar. Você não deu trégua pro meu coração. E aí? Falei com as estrelas, fui dormir na praça. Isso foi a gota d'água e não teve graça. Agora já é tarde pra voltar atrás. Falando sério, eu não te quero mais. Você não é fada, chega de sonhar. Palavras de amor também não vou cantar. Eu não vou doar mais o meu coração. Pode chorar, foi tudo ilusão. Parece castigo ser só de você. Amigo apaixonado eu nunca mais vou ser.